e amigos. Deus colocou uma palavra, eu quero que você rapidamente abra sua Bíblia, lá no capítulo 7 de Mateus. Até aqui nos ajudou o Senhor, quando Samuel, lá no capítulo 7, quando você abre aí, o profeta Samuel teve um grande motivo para erguer um memorial e dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou. Porque o profeta, ele tinha passado por uma guerra e Deus tinha dado vitória. Diga comigo assim: vitória. Uma vitória em cima dos seus adversários, dos seus inimigos. E naquele momento Samuel, ele coloca ali uma pedra e ele fala assim: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer no hebraico significa pedra de ajuda. Diga comigo: pedra de ajuda. Sabe, irmãos, porque nós chegamos até aqui? Porque nós temos uma pedra de ajuda que todas as manhãs está lá ao nosso lado. Chama-se Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Ele é a nossa pedra de ajuda. Jesus é a nossa pedra de ajuda e nós podemos colocar um memorial. A minha esposa falou algo aqui, que muitas pessoas chegam com o coração um pouco angustiado nesse último dia do ano. Mas se você chegou aqui com o coração angustiado, eu quero que você coloque um memorial, uma pedra. Apesar dos rios, apesar da tempestade, apesar do deserto, só Deus sabe o que você passou no ano de 2023. Nem o seu pastor, nem sua esposa sabe integralmente o que você passou. Mas uma coisa eu sei: o teu rostinho está aqui para comemorar e dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Nós vamos fazer desse culto memorial de que o Senhor esteve presente até aqui. Amém, igreja? Então pode dar uma salva de palmas a esse Deus, aleluia, glórias a Deus. Dê uma salva de palmas a esse Deus todo-poderoso, porque até aqui Ele tem nos ajudado e nós sobrevivemos. Nós passamos janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até aqui a nossa família foi lavada pelo sangue do Cordeiro, aleluia. Queridos, capítulo 7, o verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, semelhar-se-ei a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correr os rios, e assoprar os ventos. Olha essa palavra aqui: e combateram aquela casa. Nós passamos por isso em 2023. Mas ela não, porque estava edificado sobre, aleluia, a nossa casa ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram novamente as mesmas expressões. E aquela casa caiu, e foi grande, algumas versões dizem assim: foi grande a sua queda, e foi grande a sua ruína. Feche os seus olhos, coloque a Bíblia aí no seu banco, feche seus olhos. Sabemos, Espírito Santo, que o Senhor está presente aqui, nós sentimos a Tua graça. Senhor, milhões de pessoas estão nesse momento passando o Réveillon, bêbados, estão, Senhor, talvez ali numa praia em busca da felicidade. Mas a verdadeira felicidade nós encontramos aqui na Tua presença, na rocha que é o Senhor, porque o Senhor nos sustentou e nós estamos aqui, Senhor, para celebrar sim o ano de 2023. Mas nós vamos apresentar ao Senhor o ano de 2024. E ele será um ano extraordinário, porque nós vamos colocar, Senhor, e construir esse ano sobre a rocha, continuar, Senhor, caminhando sobre a rocha inabalável que é a Tua palavra, em nome de Jesus. Sente glorificando o nome do Senhor. Em 2023, rapidamente, preste muita atenção na introdução, para você entender, irmãos. Deus colocou uma palavra em meu coração. Em 2023, nós construímos uma casa,
nós fomos construímos, e quando eu olho essa parábola, lá no final do Sermão do Monte, o Senhor traz ali uma parábola, uma metáfora da construção e de edificação. Nosso Deus, Ele fazia isso para facilitar o nosso entendimento. E já ali no final do Sermão do Monte, nós vemos aqui essa analogia da construção de uma casa. E vamos tomar essa construção de uma casa como sendo a construção da nossa vida, do nosso dia a dia. Pegue essa palavra, essa chave da parte de Deus hoje e comece a partir de hoje. Eu comecei a minha leitura, comecei atrasado, eu comecei a minha leitura hoje, eu li acho 10 capítulos em Gênesis e já li alguns salmos, acho que 9 ou 10 também. Mas isso aqui é para nós começarmos hoje. A construção de 2024, nós construímos 2023 e nós vamos construir junto com o Espírito Santo o ano de 2024. Deus colocou esse tema, é um tema bíblico. Te edificarei uma casa firme. Repita comigo, porque Deus vai edificar casas firmes em 2024. Repita comigo, te edificarei uma casa firme. Quem crê que Deus vai edificar casas firmes? Eu creio que todos que vieram aqui, os que me assistem através da transmissão das nossas plataformas da internet, Deus, Ele vai proporcionar a construção da nossa vida, algo firme, aleluia, uma casa firme. Então, o seu casamento, cadê os casados aqui? Os casados felizes aí, faz barulho os casados que estão felizes, graças a Deus. Eu estou até rouco aqui, meu Deus. Irmãos, eu sou tão desafinado que até o meu sai desafinado. Mas eu sou um casado feliz, tá? Eu só queria demonstrar isso. Então, o seu casamento, a sua família, toda vez que eu liberar hoje aqui uma palavra, você diz amém. O seu casamento, a sua casa e a sua família serão firmes, aleluia. Seus filhos serão firmes. Seu negócio será firme. Sua vida, seus negócios, sua vida espiritual será firme, aleluia. A sua saúde será uma saúde firme na presença do Senhor, aleluia. E Deus colocou, o 1 Reis foi ministrado aqui pelo evangelista Rodrigo. Coloca aí 1 Reis capítulo 11, 38, a transição ali do rei Salomão. E o rei, quando recebeu algumas instruções de um profeta, o profeta chega ao encontro do Jeroboão e ele faz uma das promessas mais lindas, que às vezes quando a gente passa por aqui, passa despercebido, e ele traz algumas condições para que a gente tenha uma casa firme, uma casa, irmão, cheia de paz, shalom de Deus. E o profeta, ele fala assim para nós, Deus fala assim nessa noite: e há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar. Olha só, amados, você quer ter uma casa firme? E Deus está dizendo assim: se você não der ouvidos às vozes humanas, se você não der ouvidos à tristeza, se você não der ouvidos a algumas vozes que tentam te puxar para trás, tal qual a minha esposa falou, mas se você der ouvidos às instruções que Deus vai te dar através da sua palavra, e diz assim: e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando, olha o verbo aqui, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo. Repita comigo: e eu serei contigo. Vire para a pessoa que está ao seu lado, deixa eu ser chato nessa noite. Diga assim: eu serei, Deus falando, eu serei contigo, diga isso. E te edificarei uma casa firme, aleluia. Deus está falando aqui ao meu coração. Se tu ouvires meus mandamentos, se você guardar meus mandamentos, obedecer, irmãos, ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, ouvir e praticar, aleluia. Ouvires, andares, e se você fizer. E aí Mateus, ele traz também, todos nós conhecemos essa mensagem tema aqui dessa, que é as duas edificações, aquele que construiu, aquele homem prudente. Pode voltar para o tema aí, coloca no telão.
aquele homem prudente, aquela mulher prudente. Irmãos, sabe quando eu olho assim uma igreja cheia, tem irmãos em pé, irmão, senta aqui no meu lugar, aqui onde eu, pode trazer para cá, irmão Marcos, senta aqui na cadeira aqui, irmãos, quem está sentado 4 aí, não deixa os irmãos ficarem em pé no culto de ano novo, não, vamos tirar as bolsas, vai lá Rodrigo, chama todo mundo que está lá fora, vamos todo mundo ficar sentado, tem uma família toda ali com filhos em pé, vamos afastar aí que tem muito lugar aqui na frente, pode vir, o Jairo, pastor, está ali, ó, já está em pé, vem Jairo, vem pastor Jairo, vem para cá, isso, é o Jairo, é interessante que essa palavra, o verso 25, diz assim, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, irmãos, teve alguém aqui que está presente, que o rio não passou, que o vento não soprou, que o deserto, ou será que só eu que passei por deserto, por vento, por tristezas, alegrias, frustrações em 2023? Irmão, se eu te chamasse aqui para dar um testemunho, falasse assim, vem aqui, irmão, Esther, vou começar por aqui, vem aqui dar o seu testemunho, seria só alegria, irmão Esther, o ano de 2023? Não. Sabe o que eu aprendo aqui nessa palavra? Quando ele fala assim, olha, desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, nós não fomos poupados em 2023. Pastor, mas eu orei, eu jejuei, eu fui ao monte, eu apresentei ao Senhor minha casa, eu estive aqui nas orações, mas nós não fomos poupados, nós não fomos isentos de passar. E eu não quero te desanimar, nós não seremos isentos de algumas tribulações, alguns desertos que nós vamos passar e Deus vai nos moldar, mas sabe qual é a diferença? É que em janeiro agora, daqui a pouquinho, no mês de janeiro, daqui a pouco, o Espírito Santo estará ao teu lado, te direcionando. Eu olho para vocês aqui e eu vejo pessoas que terão o ano de 2024 firmes, aleluia. Eu quero dizer e profetizar como sacerdote, como servos de Deus, que será o melhor ano da tua vida, o ano de 2024. Pastor, meu ano não foi tão firme em 2023. Eu passei algumas tribulações. Não, os rios sopraram e houve um combate. A Bíblia fala, combateram aquela casa, irmãos. Pastor, eu fui combatido. A minha própria família me combateu, meus amigos, pessoas que eu confiaram combateram. Não, irmão, isso aqui não é um privilégio seu. Houve um bom combate, houve desafio sim, o rio, os ventos sopraram. Nós vamos passar por isso, mas a grande diferença é que nós estaremos edificados, nós estaremos firmes. Irmão, nós seremos igual aquele crente da ilustração do bambu, quando dá o vento, sopra, o bambu vai lá e verga, e o bambu vai, mas quando passa aquela tempestade, você se reergueu várias vezes em 2023, sim ou não? Várias vezes o vento soprou. Pastor, sabe da minha vida, não, irmão? É porque essa aqui também foi a minha vida. Várias vezes o vento soprou e te levou lá próximo do chão. Mas várias vezes também o Espírito Santo esteve lá, te reerguendo, e isso também nós vamos contemplar várias vezes no ano de 2024. É interessante, o verso 24 diz assim, a parte B, todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e a pratica. Então, essa palavra aqui, as pratica, escuta as minhas palavras e as pratica. Deus, eu estava outro dia em viagem, Deus estava ministrando, eu estava quietinho na viagem, e Deus estava ministrando essa palavra aqui ao meu coração, e eu me deparei com essa palavra pratica, essa palavra prática. Aqui está aqueles que praticam. Amados, o ano de 2023, a minha esposa falou aqui, foram tantas instruções dessa igreja. Talvez você não seja dessa igreja, mas o seu pastor talvez tenha dado tantas instruções da palavra de Deus. Só que sabe uma grande dificuldade nossa? É que nós não colocamos em prática aquilo que o homem de Deus está ali falando, que é a mulher de Deus.
Muitas das vezes nós relativizamos e falamos, será que realmente eu... E eu vou te dar exemplos aqui nesse momento, de que como Jesus, ele sabia o que ele estava falando. Todos aqueles que ouvem e praticam, e colocam em prática. Irmãos, isso aqui é para quem pratica. Ser firme, ser abundante, ser um homem e mulher de Deus, cheio da graça, andar de cabeça erguida, é para quem pratica, pastor João. É para quem coloca em prática. Por exemplo, esse ano nós fomos ministrados aqui palavras, eu estava ali, Deus foi lembrando de mensagens, coloquei umas poucas, mas eu sei que marcou muito aqui. Por exemplo, uma mensagem que eu preguei aqui, não perca Jesus de vista. Quem lembra dessa mensagem? Não perca Jesus de vista. Ali no caminho, ali, 3 dias de viagem, eu dei exemplo, e às vezes nós estamos aqui também, próximo de Jesus, falando de Jesus. Essa mensagem, muitas pessoas vieram e falaram assim, pastor, eu estava dentro da igreja, muitas pessoas, irmãos, e falaram assim, mas eu tinha perdido Jesus de vista. Eu tinha perdido o meu foco, o meu propósito, pastor. E isso mudou, impactou homens que estavam sem pregar, fora do propósito. Uma outra palavra, a peleja não é sua. Eu lembro do tema dessa mensagem. Lembra de Josafá, Deus falando ali, essa peleja não é sua. Eu lembro que uma irmã estava sentada nessa direção aqui depois do culto, um pastor também. E lá no YouTube você vai ver essa mensagem, ela tem centenas de comentários. Essa peleja não é sua. Nós tivemos a instrução de Deus que era hora de nós pararmos de tentar mover as coisas com a nossa mão, lutar com nossas próprias pernas, as nossas próprias forças. Enquanto eu falei aqui, nós temos que confiar não nos carros, nos cavalos, como diz o Salmo, mas confiarmos no Senhor. E quantas pessoas descansaram no Senhor? Tinha uma irmã que não conseguia ter filhos. Eu lembro que depois dessa mensagem, ela falou, olha, eu ia até adotar, pastor. Mas quando eu descansei no Senhor, eu peguei aquela palavra direta do céu, e falei, Senhor, essa peleja não é minha. Eu estava fazendo tratamento em São Paulo. E essa irmã, ela engravidou de uma criança, de uma bebê, de uma menina. Deus ainda está falando, até hoje, sobre essa palavra. Deus está dizendo ao teu coração, essa peleja, pastor, eu estou passando a peleja para 2024, em nome de Jesus, essa peleja já não é sua, essa peleja pertence ao Senhor, Ele vai agir no momento certo, no tempo certo. Eu lembro de uma mensagem sobre descer a casa do oleiro, onde eu falava assim, que Jeremias, e veio a palavra do Senhor, dizendo, desce. Quem lembra dessa mensagem? Desce a casa do oleiro. E eu falava aqui que às vezes nós estamos muito acelerados. E nós precisamos muitas das vezes recuar, desacelerar, ouvir a voz de Deus. E essa palavra ela foi muito impactante. Foram mensagens, instruções da parte do Senhor. No caminho da frustração, eu falei também uma mensagem que Deus tocou muito ao meu coração, caminho de Emaús. Aqueles discípulos estavam frustrados, irmão, essa aqui foi recorde de pessoas que estavam frustradas. Pastor, eu estava frustrado. E aí, nós falamos sobre aqueles discípulos, que Jesus, ele no meio daquele caminho, estavam ali cegos, não reconheceram Jesus, e Jesus levou para uma mesa, e essa palavra, ela gerou uma outra palavra, que foi a mesa com Jesus. E eu preguei sobre a importância da mesa. Eu estava, até lá, fui visitar alguns irmãos, me chamaram para jantar, e aí, eles estão aqui presentes. Eles falam assim, pastor, eu não almoçava e nem jantava à mesa. Mas depois que eu vi que o nosso Senhor Jesus é o Senhor da mesa, da comunhão, hoje eu e minha família, nós jantamos à mesa. Aleluia. Então nós recebemos muitas instruções e nós praticamos, colocamos então essas instruções, colocamos em prática. Amém, igreja? A parte B do 24 diz assim, e todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica,
assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, tempo de edificar, de cavar, você nunca vai ver uma construção da noite para o dia. Então, nós estamos aqui construindo o ano já, o avião de 2024 está aí na porta, já vai passar. Nós estamos construindo aqui, então, um momento espiritual, e toda construção, toda edificação, essa analogia ela é perfeita, porque às vezes nós queremos pular etapas, e muitas das vezes nós queremos pegar atalhos, e Deus está falando a pessoas aqui, não pule atalhos, não pule etapas. Deus está dizendo assim, passe todo o processo. Existem pessoas aqui que Deus já colocou o propósito de voltar. Hoje eu estava conversando com o pastor Joab e ele falou assim, ao meu coração, Deus falou ao meu coração, pastor, que eu fui chamado para a obra do Senhor, para estar no altar. E eu sei que Deus já falou a corações aqui, onde você deve estar, e no nível espiritual que Deus te quer, mas não pule etapas, não pule o processo, deixa o processo por completo, porque nesse modelar do processo, nessa tramitação do processo, ele vai te levar até a promessa. Mas consolide, não pule etapas, porque você quer chegar ao ano de 2024 firme, com a sua família firme. Toda edificação precisa de uma base sólida. Diga comigo, toda edificação precisa de uma base sólida, um alicerce. Nós não podemos pular a etapa do alicerce. Já pensou se nós construíssemos aqui a partir das paredes e não tivesse alicerce? Hoje eu estaria com medo. Então construa seu casamento, construa esse relacionamento, construa a sua vida espiritual, irmãos. Existem pessoas que querem pular etapas no ministério, no casamento, no relacionamento. Isso nunca vai dar certo. O que começa errado, vai errado até o final. Se o que está por debaixo não for bom, o que tiver por cima, visível, desabará, irmãos. Então, o que tiver ali no alicerce, se você tiver uma vida num alicerce firme, em Jesus Cristo, se a base for essa, a tua família será firme, a tua casa será firme. Aquele que ouve e não cumpre, aquele que ouve e não pratica. Irmãos, existem tantas pessoas hoje que não estão aqui e eu sou pastor, eu sei, eu tenho propriedade para te dizer, estão com a vida tal qual essa mensagem, arruinada. A Bíblia, algumas versões falam, caiu, arruinou. Sabe por quê? Porque simplesmente não praticaram, ouviram a palavra e ela não caiu numa terra fértil. Ouviram a palavra e a instrução, e essa palavra ela não rendeu frutos. E quantas pessoas elas voltam aqui na igreja, parece que voltaram da guerra, destruídas. Pastor, o que é que o senhor faz? Essa pessoa que lhe ajudou, essa pessoa que o senhor ajudou, irmãos, o que eu faço? Eu abraço, eu amo, eu estou junto, nós estamos juntos. Porque o ser humano ele erra, mas a nossa missão é amar e cuidar. E se você que está me assistindo aí no YouTube, você tem vontade de voltar à casa do Pai, não é o pastor, não são os obreiros, não são os irmãos que vão te rejeitar. O nosso Deus está de braços abertos aqui. Eu sei que tem pessoas, porque o Espírito Santo tem colocado isso aqui no meu coração. Existem pessoas que foram às drogas, existem pessoas que foram a todo tipo de pecado. Mas Deus, em ano de 2024, em nome de Jesus, vai ser tudo diferente para a tua família, para a tua casa e para os teus, aleluia. Muitos não chegaram porque não ouviram essa instrução, até aqui porque não cumpriram a palavra de Deus, não colocaram em prática. Você imaginou quantos casamentos que não colocaram em prática todos os princípios que foram ensinados, crianças, coração ali angustiado, quanta depressão, quanta angústia.
Irmãos, até o louvor aqui dentro da casa, até o Dário estava cantando aqui, eu estava aqui enxugando um pouquinho, depois a irmã Gleice, e aquilo já estava me edificando aqui na casa de Deus. Todo louvor, toda palavra que sai desse altar, a promessa é para quem ouve e pratica. Repita comigo, a promessa é para quem ouve e pratica. Sai hoje em nome de Jesus de ser um crente teórico, e nós precisamos colocar em prática. Final do ano, irmãos, é até engraçado, né? Eu estava comentando com a minha esposa, lá no Instagram, as pessoas fazem as metas para o próximo ano, e elas vão riscando assim, olha, essa aqui não deu, essa aqui não deu. Aí eu falo assim, mas o que deu para fazer? Porque as pessoas, elas vão falar, essa aqui não consegui, essa aqui eu não consegui, elas vão lá para o Instagram e não conseguiram realizar nenhuma meta. Porque foram metas humanas, elas não foram edificadas em Cristo, foram metas para seu próprio deleite. E eu te digo, todo aquele que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, irmãos, essas demais coisas, o Senhor há de acrescentar na sua família, Ele há de acrescentar no seu ministério, na sua saúde, Ele há de acrescentar. Mas o ponto, irmão, de inferência aqui, o ponto principal dessa palavra, é justamente, te edificarei, Deus falando, te edificarei uma casa firme. 1 Reis 11, 38, e há de ser que se ouvires tudo que eu te mandar, Deus ele dá instruções ao nosso coração, ele vai, se o Espírito Santo, amados de Deus, está aí com você, você vai ser um ano extraordinário na sua vida. Pastor, como é isso? Irmãos, experimente, saia da teoria, busque o Espírito Santo. Irmãos, eu sei o que eu estou falando. O Espírito Santo de contínuo, ele nos ajuda. Eu posso te dar um testemunho aqui todos os dias do que o Espírito Santo fez e faz. Eu acho que a pessoa está me assistindo. Irmãos, o que aconteceu hoje, se eu mentir aqui nesse altar, que Deus tire a minha vida, me fulmine, me mate. Todos os dias o Espírito Santo dá uma instrução. Se nós temos aqui a palavra, nós temos essa vida firme. Hoje eu precisei de um trabalhador, e eu liguei para uma pessoa e falou, só se você buscar ele lá no Areal, num posto, o único posto que tem lá. E eu, irmãos, eu sou totalmente perdido, eu não lembrava desse posto, e tem um posto lá, de gasolina. E aí eu fui lá no Japão da construção, irmão, procurando esse posto, e eu já estava desanimado. E eu encostei assim e falei, Senhor, eu preciso dessa missão hoje. E quando eu falei com o Espírito Santo, encostei e vinha andando um rapaz, uma sacolinha, uma camisa. Se ele estiver me assistindo, ele pode fazer um comentário aí, que eu falei para ele, não sei se ele está aqui também, eu convidei ele para estar aqui no culto, ele falou que iria estar na igreja. Eu falei, meu filho, eu falei assim, opa, meu filho, tudo bem? Você pode me dar uma informação? Ele falou assim, o senhor não é o pastor lá da ADAC? Aí eu falei, sou. Não, eu primeiro perguntei para ele, falou, meu filho, onde que tem um posto aqui? Ele falou, tem aqui, o senhor vai aqui direto, daqui uns 100 metros, vai olhando para a direita, tem um açougue e tem um posto. Ele falou, senhor não é o pastor aqui da DAC, lá da DAC? Eu falei, sou. Falei assim, vai assistir o culto lá conosco? Não, eu vou assistir na minha igreja, pastor, obrigado. Tchau, e foi embora. É pequeno, você fala, pastor, mas esse testemunho é tão pequeno, irmãos. Mas quando eu preciso de coisas grandes também, está lá a presença do Espírito Santo firme, orientando, ajudando, protegendo. E assim também, levante a sua mão, e assim também será na sua vida em 2024. Todas as vezes que precisar, aleluia, Deus estará te orientando para tudo aquilo que você precisar. Ele estará ao teu lado te direcionando, porque Ele dará uma casa firme, aleluia. Casa firme, nada vai te derrubar. E o interessante, ele fala assim, olha, se você ouvir, eu estarei contigo. Se você obedecer, irmãos, experimente a partir de hoje. Você que não experimenta, você só experimenta tristeza, angústia, depressão, problema. Experimente a partir do primeiro dia, porque ele promete assim lá no verso, e eu serei contigo
Deus está dizendo: a minha presença será contigo. E te edificarei uma casa firme, aleluia. Fica de pé, igreja. Podem os ventos soprar, aleluia. Pode haver deserto, pode ter tempestade, mas Deus vai te dar uma casa firme no ano de 2024. Ele vai estabelecer filhos firmes, esposa, casamento, aleluia, firme na presença do Senhor. Nós cremos. Amado, a nossa igreja experimentou um crescimento como nunca, um crescimento extraordinário. Os irmãos estavam me ajudando ali, 18 pessoas por mês, aceitando Jesus. Eu conheço ministérios, irmãos, que têm vindo aqui à nossa igreja perguntar: pastor, como é que nós vemos na Santa Ceia tantas pessoas serem apresentadas? Eu falei: irmão, nós não fazemos nada diferente. Nós só estamos firmes na palavra e na oração, no jejum, na palavra, aleluia. E Deus vai acrescentando. O crescimento não é do pastor Pantoja, não é. O crescimento dessa igreja, ela pertence ao Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e majestade, aleluia. Eu quero dizer que você vai experimentar, levante a sua mão, você vai experimentar um crescimento extraordinário também no ano de 2024. Você vai experimentar um crescimento espiritual. Você vai experimentar, querido, o melhor de Deus em 2024. Eu creio que Deus vai firmar os teus pés, os teus passos, a tua família. Deus vai firmar, querido, teus passos. Pastor, o vento soprou, amoleceu, ficou para lá, ficou para cá. Pois é, isso é coisa do passado, 2023. Porque 2024, querido, vai ser firme. Crescer dói. Mas eu prefiro, irmãos, a dor do crescimento do que a dor da atrofia, está atrofiado. Pastor, doeu, vai doer, porque o crescimento ele dói, mas nós não estamos inchados. Deus não vai trazer inchado, inchaço é doença, crescimento é saudável e ele vem da parte do Senhor e assim vai ser, aleluia. Estamos preparados para 2024? Feche seus olhos. Assim vai ser. O verso de número 25: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Mas Deus está dizendo assim: mas a sua casa, ela não caiu em 2023. E a sua casa não vai cair em 2024. Não vai ter morte, Deus está dizendo. Não vai ter câncer, aleluia. Não vai ter acidente, aleluia. Não vai ter acidente, Deus está dizendo: não vai ter acidente nessa casa, aleluia. Não vai ter nenhum tipo de inflamação, doença, sangramento. Porque todas essas doenças, se você estava sentindo alguma dor, se você estava sentindo algo, pastor, a minha pressão, diabetes, em nome de Jesus, tudo isso, eu creio que Deus pode deixar tudo isso em 2023 e Ele vai te dar uma saúde firme. Pastor, a minha esposa, o meu esposo, ele não está aqui comigo. Ei, pois creia, 2024 você vai entrar junto com seu esposo nesse portal aí da frente. Você vai entrar de cabeça erguida e dizer: olha, eu e minha casa, pastor, nós estamos aqui para celebrar, adorar. Eu e meus filhos, a minha casa está completa. Deus firmou meus passos e minha família, aleluia. Cerimonial de Santa Ceia já vai se preparando aqui, ela abaixo. Vai ser o melhor ano, eu profetizo sobre a sua vida. Será o melhor ano da sua história, 2024. Deus vai te dar uma casa muito firme, aleluia. Pode soprar o vento, pode soprar os rios. A Bíblia diz que vai até contenda. Não tem problema, porque o Espírito Santo estará lá. E os seus anjos, Ele dará ordem.
o nosso Pai Todo-Poderoso vai dar ordem ao nosso respeito para nos guardar e para nos proteger. Nesse momento nós vamos, ainda com os olhos fechados, nós vamos passar para a celebração.